Olá, boa tarde, boa quarta-feira. O NT Sul está começando para atualizar as principais informações do dia e também para contar boas histórias. Fracassa mais uma vez a licitação dos ônibus urbanos em Cachoeira do Sul. A empresa TNSG foi considerada inabilitada pelo setor de licitações da Prefeitura por ter entregue um documento que não atendia ao que exigia o edital. A TNSG diz que entregou as documentações exigidas. Crescem os números de motoristas bêbados no Rio Grande do Sul, conforme o Detran. Em Cachoeira do Sul, ontem, um protesto pedia por justiça após casal de moto ser atropelado por um condutor embriagado. Hoje nós vamos conversar com a nossa comentarista de educação, Denise Belladonna. A gente fala sobre o novo perfil dos estudantes, sobre professores e sobre outros desafios do dia a dia da sala de aula. Tem reportagem especial mostrando o engajamento comunitário no Cerro dos Peixotos, interior de Cachoeira do Sul, para que as crianças tenham uma praça. Tem muitas pessoas, tem muitas crianças, sabe? E eu gosto de fazer esse trabalho. Eu acho que levar o amor às outras pessoas é o que principalmente Deus pede, né? E a gente fala também dos temporais de ontem no Rio Grande do Sul e em Cachoeira do Sul e vamos trazer orientações da Defesa Civil, já que para hoje tem ainda a previsão de muita chuva. E aí onde você mora, como é que foi o temporal? Tá tudo bem com você, com a sua família? A gente abre espaço para a nossa audiência relatar as situações decorrentes desse fenômeno climático que afeta o Rio Grande do Sul. Você pode enviar foto, pode enviar áudio, um vídeo ou seu texto por meio do nosso WhatsApp 51997697129. Está nos acompanhando em outra região do Brasil? Como é que está sendo esse mês de janeiro por aí? Além do WhatsApp, você pode escrever em nossas lives, facebook.com/TV Cachoeira e youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta quarta está no ar. E as chuvas de ontem atingiram todo o Rio Grande do Sul, conforme alertado durante o dia pela Defesa Civil do Estado. As tempestades intensas, acompanhadas por rajadas de vento, devem permanecer em algumas regiões entre hoje e amanhã. Em Cachoeira do Sul, conforme levantamento ainda da noite de ontem, feito pela Prefeitura, 4 casas foram alagadas nos bairros e 3 foram destelhadas. Ao menos 3 árvores caíram e interromperam as estradas nos bairros Alto do Amorim, Habitar Brasil e também no interior, na Porteira 7. Para evitar maiores danos em caso de alagamentos, recomenda-se que as pessoas adotem medidas de precaução. Por isso, nós vamos aqui para a tela para ver as orientações da Defesa Civil aqui do município de Cachoeira do Sul. Me acompanhe. Então, no caso de começar aí uma chuvarada, uma tempestade, e aí você está em casa nesse momento, qual que é a orientação da Defesa Civil? Primeiro, permaneça dentro da residência quando as condições forem seguras. Segundo, não deixe animais presos, pois pelo instinto, se forem soltos, eles têm mais chances de se salvar. Então, às vezes a pessoa quer prender aí os animais, né? E termina, na verdade, colocando os animais em risco e não o contrário. Terceira dica da Defesa Civil, saia da área antes que sua rota de saída esteja bloqueada. Então, quer dizer, se você está num local fechado, sabe que tem um risco aí dessa estrutura, então melhor sair enquanto é tempo, sair o quanto antes. Quarta dica da Defesa Civil para quando ocorre aí uma tempestade, um temporal e você está num local fechado dentro de casa, por exemplo. Separe documentos importantes e embale em sacos plásticos. Deixe-os em local de fácil acesso, caso seja necessário sair de casa. Até porque é o seguinte, né? Nesse momento de desespero, considerando uma chuvarada, uma tempestade muito forte, no caso de ali iminentemente você estar diante de uma perda, pelo menos salvar aquilo que é mais essencial, aquilo que é o básico, o mínimo, né? Que é os seus documentos pessoais, a identidade, o CPF, eventualmente documentos bancários também, que é o mínimo, né, para a gente conseguir resolver as coisas. Por último, para quem está dentro de casa, desligar a chave geral da eletricidade, água e gás. Vamos agora para outra tela. Orientações da Defesa Civil aqui de Cachoeira do Sul. E aí, se a pessoa está fora de casa, está numa tempestade danada como foi aquela de ontem, e aí como é que faz? Sugestão, ao sair de casa, procure pontos mais altos e seguros.
Não fique na beira de córregos ou sangas. Evite caminhar pelas áreas alagadas, pois você pode ser apanhado pela correnteza ou se ferir com galhos e escombros. Fique atento, áreas alagadas podem encobrir buracos e bueiros sem tampa. Quantos acidentes a gente já viu, né? Infelizmente, quando tem uma situação assim, daqui a pouco a pessoa cai ali naquele buraco, porque não tem como ver, não é? Não sabe se a tampa do bueiro está ali, se não está, então tem que ter realmente muito cuidado. Não permita que crianças brinquem em áreas alagadas. Tem aí uma série de riscos, né? A própria leptospirose, esse risco anterior ali também de cair num buraco, tropeçar num galho, então realmente tem que ter cuidado. Vamos aqui para a nossa terceira tela, que traz aqui informações para quem está dentro do carro. Ao chegar em uma área inundada, não atravesse, pois o carro pode ser arrastado pela força da correnteza. Se o carro enguiçar, abandone o veículo. Caso precise cruzar uma área alagada, avance em alta velocidade, mantendo o motor sempre acelerado e fora do alcance da água. Nunca atravesse uma área alagada atrás de outro carro, pois se o da frente parar, os dois ficarão bloqueados. Então essa é a orientação da Defesa Civil aqui de Cachoeira do Sul. E daqui a pouquinho nós já vamos trazer informações sobre os estragos, né, sobre os problemas que aconteceram aqui na região central do estado do Rio Grande do Sul com as enxurradas, com as tempestades de ontem. Gente, fracassou mais uma vez a tentativa de garantir por meio de concorrência pública a contratação de empresa de transporte público em Cachoeira do Sul. A licitação dos ônibus foi declarada fracassada pela administração pública. A TNSG foi considerada inabilitada pelo setor de licitações da Prefeitura por ter entregue um documento que não atendia ao que exigia o edital. Esse é o terceiro governo que tenta contratar uma empresa de transporte por licitação e fracassa. A Prefeitura de Cachoeira do Sul vai ter que abrir uma nova licitação para contratar uma empresa de ônibus para prestar o serviço de transporte coletivo urbano na cidade. Com a inabilitação da Transportes Nossa Senhora das Graças, única empresa que se apresentou como interessada, o processo todo fracassou e vai precisar reiniciar do zero. Conforme a diretora da administração municipal, Aline Freitas, dessa vez o prazo deve ser menor, já que algumas etapas foram cumpridas, como a de elaboração do projeto básico e a realização de audiências públicas, que não precisarão ser repetidas. Ela explica a razão da inabilitação da empresa, que apresentou recursos que não foram aceitos pela Prefeitura. Agora, não existe mais a possibilidade de interposição de novos recursos, exceto judicialmente. O documento apresentado no dia da sessão de abertura dos envelopes foi um documento que estava com a escrituração contábil, não estava válida. Tá? Então, a gente deu um prazo de 8 dias para a empresa Transporte Nossa Senhora das Graças apresentar o documento com a mesma escrituração contábil, com o mesmo documento, só que válido, né? E eles apresentaram, só que não foi o mesmo documento. Então, a gente fracassou a licitação, se pretende que, estamos comunicando à Secretaria Municipal de Obras, se pretende que nos próximos dias aí a Secretaria peça para que a gente possa republicar o edital aí novamente. Começa do zero, no sentido de licitar, com os prazos licitatórios de acordo com a nova lei de licitações, a 14133, que a gente está implementando no município. Então, vai modificar alguma coisa quanto à questão dos prazos, que ficavam 30 dias consecutivos publicada a concorrência anteriormente. Vai ter alguma alteração ali. Mas tudo dentro da legislação, não vai ter grandes prazos, não precisa fazer um estudo novamente, a gente já está com o estudo em mãos. Então, é só a questão da secretaria fazer a solicitação para a gente estar publicando o edital aí nos próximos dias novamente. E, se Deus quiser, ter sucesso nessa licitação, né? Então, todo esse planejamento que foi feito para esse último processo licitatório, ele é mantido, ele não precisa ser refeito para uma nova concorrência. Isso, não precisa ser refeito. A gente não precisa fazer também a audiência pública que a gente tem que fazer, que é um trâmite obrigatório no processo. Não, a gente essas fases todas a gente já está concluída, só vamos publicar novamente o edital. Não sei te dizer qual vai ser a postura da secretaria, se vai ter que, dependendo do valor da tarifa, ali, ver as questões dos valores, pode ter algum ajuste na questão tarifária, mas o demais, quanto ao projeto básico, não terão alterações.
Isso pode acontecer novamente em quanto tempo? Vocês têm uma previsão? Acredito que só dependendo da demanda da Secretaria de Obras mesmo. À medida que eles nos informarem, a gente pode estar publicando aí nos próximos dias. A formalização do fracasso da concorrência e da inabilitação da empresa foram encaminhados à TNSG e estão publicados no processo eletrônico no site da Prefeitura de Cachoeira do Sul. Com isso, a Secretaria de Obras agora, então, deve se manifestar sobre o andamento deste processo. Quanto à prestação do serviço de transporte aos usuários, a secretária de Administração, Maria Luísa Bonini, disse que também aguarda pela manifestação do titular das obras, Telmo Bauer, sobre o assunto. Preliminarmente, o serviço deve continuar sendo prestado pela TNSG, que mantém um contrato de prestação de serviços em caráter precário com a Prefeitura de Cachoeira do Sul. Por se tratar de serviço essencial, a administração municipal não pode deixar a comunidade sem atendimento e avalia uma eventual contratação emergencial até de uma outra empresa, se necessário, tendo em vista os problemas apresentados com a frota de veículos da Transportes Nossa Senhora das Graças, que são reportados periodicamente pelos usuários. Na verdade, a Transporte Nossa Senhora das Graças prosseguiria, né, com a prestação do serviço, mas como a inabilitação ocorreu agora ontem, após a análise da comissão, ainda não houve uma reunião e uma apreciação por parte do governo, né, se fará algum tipo de contratação emergencial, né, de alguma empresa até que o outro processo licitatório esteja concluído. Então, isso é uma possibilidade, mas ainda não foi apreciada pelo governo. Isso é uma decisão que foge à Secretaria Municipal de Administração, né? É necessário que venha uma análise da Secretaria de Obras, que é responsável pelo transporte, e da Secretaria de Governo. Então, nesse momento, eu não poderia te dizer o que será feito, né? Mas que há essa possibilidade, né, de se fazer uma contratação emergencial ou eventualmente manter esse contrato da forma como está, né, sendo prestado o serviço. Então, ainda não tem essa definição por parte do município. E olha, o porta-voz da TNSG, Pipa Germanos, informou por telefone que avalia entregar diretamente na Procuradoria Jurídica do município uma manifestação comprovando que a empresa cumpriu com a entrega da documentação exigida no edital de concorrência pública. Gente, o número de autuações por embriaguez ao volante no Rio Grande do Sul cresceu 14% em 2023. Foram mais de 27 mil multas nessa categoria. A razão, segundo o Departamento Estadual de Trânsito, é a volta intensa do fluxo nos patamares pré-pandemia e também no aumento da fiscalização. Os dados divulgados nessa semana pelo jornal Zero Hora revelam que as multas por embriaguez ao volante cresceram 14% em 2023. Esse levantamento, divulgado pelo Departamento Estadual de Trânsito, se apega em 2 artigos do Código Brasileiro de Trânsito. O primeiro por estar conduzindo alcoolizado e o segundo pela recusa de fazer o teste do bafômetro. No total, foram 6.210 infrações por dirigir alcoolizado e 20.842 por recusa ao bafômetro. Segundo o Detran, esse crescimento está relacionado ao aumento na fiscalização, que subiu 64% em relação a 2022, e também ao crescimento na circulação de veículos pelo estado, o maior desde 2019, antes da pandemia. De janeiro a novembro do ano passado, a estatística de sinistros provocados por ingestão de álcool pelo condutor apresenta queda de 18% na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo o levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal ainda no final de 2023. Números e estatísticas que não reparam a dor de quem perdeu um filho na estrada. O Elton é pai do Otávio, que perdeu a vida há um mês vítima de um acidente. A namorada do jovem também morreu. Eles foram atingidos por um gol em alta velocidade na BR-158 em Santa Maria por um condutor que estava alcoolizado. Em protesto pela forma que está sendo conduzido o caso,
os familiares das vítimas se reuniram para uma carreata de manifesto. Lembrar e pedir, implorar para a população, implorar ao pessoal do judiciário que nós queremos justiça. A única coisa que nós pretendemos com essa manifestação é não deixar cair no esquecimento, pedir providências para que sejam tomadas as mais fortes providências no que se diz respeito a ser justo, fazer a justiça. Essa história de um acidente não, é crime. E ele ter sido solto é que nós não aceitamos. Nós não conseguimos engolir uma pessoa responder por um crime tão bárbaro em liberdade. Não, é essa justiça que nós estamos pedindo que o judiciário se movimente, se tiver que fazer leis complementares que se coloquem diante da nossa dor, que compreendam que nós não vamos mais ver nossos filhos, mas que tem que ser justo, porque pode ser amanhã ou depois o filho de qualquer um outro. E isso a gente não quer, porque essa dor ela é intransferível, essa dor a gente não sabe explicar. O mesmo protesto ocorreu em Santa Maria, com os familiares da Yasmin Pacheco. A decisão judicial concedeu liberdade ao motorista. É um clichê, não é? A gente fala praticamente todos os dias. Você liga uma televisão, vai ler um jornal, você tem aquela informação de que álcool e direção não combinam. Mas, infelizmente, os números continuam crescendo. Tem muitas pessoas irresponsáveis que terminam fazendo o consumo de bebida alcoólica e tomando a posição ao volante para dirigir. Esse, infelizmente, termina sendo um dos trágicos resultados, né? Vamos agora para a tela, tem várias mensagens chegando aqui da nossa audiência. Nosso WhatsApp deixamos disponível aí para você mandar o seu recadinho. Vamos ver quem fala com a gente, a Luciana. Pedimos socorro aqui no corredor dos Alterman, no Capão da Cruz. Essa foto é perto da minha casa, mas tem outros trechos piores ainda. Já protocolamos pedidos na prefeitura e estamos tentando contato com o secretário do Interior, mas ainda não estamos sendo atendidos, diz aqui a Luciana, né? Muita água, a estradinha já é apertada ali, tem pouca estrutura, então realmente a situação ficando bem complicada para os moradores. Obrigado, Luciana, pela participação. Inclusive, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre os estragos das chuvas aqui na região central do estado. A Tiele está participando, precisamos que a prefeitura venha até a rua São Carlos, no bairro Cristo Rei. Desde a primeira chuvarada, ninguém apareceu aqui. Gente, olha aí, ó, a rua se transformou num grande rio, né? Na noite de ontem, choveu bastante, é verdade, mas a Tiele já vinha alertando aqui sobre isso e cada chuva é essa situação. Então, a Secretaria de Obras precisa acelerar aí o passo para atender os moradores e para atender o Cristo Rei. Quem mais? O Vanilson também está com a gente. Situação da rua Travessa Xavier após a chuva. Acho que é um vídeo aqui. Vamos ver se a gente consegue dar play. Daniel, olha a situação aqui, ó, da rua Travessa Fontoura Xavier, Beco do Bonel. Tá quase intransitável. Peço que a prefeitura venha dar uma averiguada, colocar uma carga de cascalho, passar a patrola. É isso aí, Daniel. Aqui a situação está ficando crítica. Obrigado, Vanilson. É isso. Fica aí a dica, então, para a Secretaria de Obras de Cachoeira do Sul. Daqui a pouquinho tem mais recados, mais participações da nossa audiência. Gente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou uma pesquisa inédita no fim do ano passado que mostra que 1.500.000 brasileiros trabalham por meio de aplicativos de serviços no país em 2022, ou trabalhavam, né, pelo menos naquele ano. Este resultado mostra uma nova tendência de trabalho no nosso país que ainda tem os seus desafios. O Brasil encerrou o ano de 2022 com 87.200.000 trabalhadores no setor privado. Deste total, 1,7% dessas pessoas trabalharam por meio de plataformas digitais e aplicativos de serviços. Essa porcentagem pode parecer pequena, mas representa um total de 1.500.000 brasileiros trabalhando por meio dessas plataformas no encerramento do último ano. Os dados foram divulgados pelo IBGE.
Conforme explica Hélio, professor sênior da Faculdade de Economia da USP e coordenador do salariômetro da FIP, com o avanço tecnológico ficou muito mais fácil solicitar serviços pela internet. O taxista faz muito tempo que existe. O entregador há muito tempo que existe. Os trabalhadores de serviço por encomenda também existiam, mas era muito mais difícil de localizar, de fazer encontrar a demanda com a oferta. A tecnologia da informação facilitou isso e aí esse mercado surgiu e é o que a gente chama hoje de mercado de aplicativo. E este novo cenário de alto volume de trabalhadores de aplicativos de serviços no país causa impactos na nossa economia. O professor explica que o panorama atual provocou um aumento nas oportunidades de trabalho. Apesar disso, ele chama a atenção para um detalhe. Esse mercado de aplicativos, ele é uma espécie de prelúdio do futuro do mercado de trabalho. Se ele está apontando para uma direção em que nós vamos ter cada vez menos emprego, como a gente entende hoje, e vai continuar havendo trabalho. Só que o trabalho vai ser contratado para tarefas, para curtos períodos, para executar um serviço. Isso vai se espalhar em todas as atividades. Diante disso, Hélio entende que os trabalhadores precisam ser protegidos nesse mercado. Afinal de contas, esses profissionais são a parte mais fraca em relação às empresas. Esse novo mercado de trabalho não vai ter CLT, não vai ter carteira assinada, mas os trabalhadores precisam de proteção. Então, o nosso grande desafio, e é o desafio do mundo inteiro, é como é que a gente vai criar uma regulamentação que não atrapalhe, mas que proteja esse trabalhador. Na visão do professor de economia, é importante transformar este tipo de trabalho como o início de uma carreira. Como é que você protege esse trabalhador? Permitindo que ele suba nas carreiras que esse novo mercado de trabalho vai proporcionar. E aí a gente precisa de um conjunto de políticas que garantam alguma coisa para aposentadoria, que garantam o acesso a programas de treinamento, a uma educação melhor, que forme e que qualifique esses trabalhadores para que eles não fiquem eternamente nesse trabalho. Desafios do nosso país, né, para esses trabalhadores que não têm uma carteira assinada, mas para que tenham algum tipo de garantia, algum tipo de direito, né? Bom, nós atualizamos agora informações sobre as chuvas, sobre os principais estragos que foram causados aqui na região central do estado do Rio Grande do Sul. O temporal intenso com rajadas de vento que passou por todo o estado, começando na noite de ontem, deixou prejuízos em muitas cidades do Rio Grande do Sul. Em Gravataí, na região metropolitana, parte do muro de um cemitério desabou, totalizando 50 metros de estrutura que foi ao chão. Em Porto Alegre, ainda pela madrugada, foi possível ver os estragos causados. Placas de trânsito tombaram e árvores foram arrancadas, atingindo residências. Quem estava pela rua teve que correr para chegar em casa ou se abrigar em algum estabelecimento. Até agora, os dados levantados pelas concessionárias prestadoras de serviços indicam que mais de 1 milhão de clientes estão sem energia elétrica em todo o estado. Em Cachoeirinha, uma pessoa foi ferida e acabou não resistindo. Ela se abrigava embaixo de uma marquise de um supermercado quando a estrutura acabou caindo sobre ela. Conforme a Defesa Civil da cidade, outras 10 pessoas também se feriram com o temporal. Na cidade de Agudo, o conhecido Café Colonial também sofreu com a ventania e teve parte do prédio destelhado. Em Santa Maria, foram registrados ventos de 88 km por hora. Diversas regiões da cidade foram atingidas, casas foram destelhadas e muitos pontos também ficaram sem energia elétrica. Muitos pontos, muitas cidades aqui do Rio Grande do Sul com estragos neste dia, né, por conta das chuvas. Ainda tem previsão para hoje. Daqui a pouquinho a gente vai ver informações sobre a previsão do tempo para esta quarta-feira. Vamos para a tela, tem mais recados da audiência. O nosso WhatsApp é o 51997697129. Me acompanhe. Vamos ver quem fala com a gente aqui. O Rogério está participando e dizendo o seguinte: quando crimes não forem tratados com rigor,
continuaremos a chorar perdas de familiares e amigos. Precisamos de revisão urgente nas nossas leis. Obrigado, Rogério, pela participação. Tem muitos casos, infelizmente, não é, que uma vida se perde, em outras palavras, fica por isso mesmo, né? Completamente sem sentido. Obrigado, Rogério, pela mensagem. O Adair Madri está com a gente. Cachoeira está crescendo e assim muitos apartamentos estão em obras. Os engenheiros estão esquecendo das tubulações e, por isso, qualquer chuva já vira um desespero nas casas. Obrigado, Adair, pela participação, pelo teu recado. É isso, né? A gente tem aí um adensamento, né, na zona urbana e isso precisa ser considerado também por essas questões de engenharia, né? Quem mais? Márcio Rael está participando com a gente. Na entrada da porteira 7, só de trator para passar. Tá difícil, precisamos de atenção da prefeitura. Muito obrigado, Márcio, pela participação e por mandar aí a foto. Olha só, um lamaçal que só, né? Como é que você passa com um veículo menor aí? Praticamente impossível. Quem mais? Temos mais participações. O Daniel também está mandando o recado dele aqui. Olhe como está a sanga da rua Roberto Silva, no bairro Frota. Olha aí, ó, complicou, né? Já invadindo as casas aí, pelo que dá pra gente entender. Não sei se eu entendi adequadamente aí a imagem, mas obrigado, Daniel. Realmente os estragos foram muitos aqui no município, né? Quem mais? Temos mais recados. A Márcia Colber, no bairro Ponte Verde, as famílias perderam tudo de novo com a forte chuva de ontem. E tá aí, né? Infelizmente, a chuva dentro de casa. Obrigado, Márcia. A gente lamenta por essa situação e destaco que a gente não tem mais informações por parte da Prefeitura sobre o atendimento, até porque a Secretaria de Obras vem se manifestando nos últimos tempos somente por meio da assessoria de imprensa, destacando onde as obras estão sendo realizadas, mas sem um cronograma mais efetivo, então a gente não consegue informações mais adequadas para este momento. Depois do intervalo aqui no NT Sul, a gente volta a falar do tempo. Tem a previsão para Cachoeira do Sul e também para todo o estado do Rio Grande do Sul. E você vai ver também reportagem especial mostrando o engajamento comunitário no Cerro dos Peixotos, interior de Cachoeira do Sul, para que as crianças tenham uma praça. Tem muitas pessoas, tem muitas crianças, sabe? E eu gosto de fazer esse trabalho. Eu acho que levar o amor às outras pessoas é o que principalmente Deus pede, né? E vamos conversar com a nossa comentarista de educação, Denise Belladonna. A gente fala sobre o novo perfil dos estudantes, sobre professores e sobre outros desafios do dia a dia da sala de aula. Voltamos já já. NT Sul de volta ao vivo, 12h33. Obrigado a você de casa pela companhia. Dia chuvoso no Rio Grande do Sul e nós vamos inclusive ver imagens agora do centro aqui da cidade de Cachoeira do Sul. Nossa câmera ao vivo. Dá para a gente ver ali bem no canto esquerdo da imagem, né? Uma região em que tem já uma pancada de chuva. Choveu de forma fraca ao longo da manhã aqui no município em alguns pontos. Mas há ainda a expectativa de muita chuva para hoje. Inclusive, na verdade, há até alguma divergência entre os meteorologistas em relação ao volume de chuva. Uma coisa é certa, vai continuar chovendo, mas qual vai ser a quantidade, a gente vai descobrir ao longo da tarde. Vamos ver agora detalhes na previsão. Quarta-feira amanheceu com o tempo fechado e sem chuva em Cachoeira do Sul após os temporais da noite anterior. Mas a atenção precisa continuar porque ainda tem previsão de muita chuva. Há alguma divergência entre os meteorologistas sobre o volume de precipitações. Conforme a Climatempo, Cachoeira do Sul ainda pode ter 100 milímetros de chuva hoje. Outras centrais estimam volumes menores. Temperatura mínima 22 graus e máxima 25. Quinta-feira o sol deve voltar a aparecer, embora ainda com uma pequena chance de chuva, mas a chuva deve parar na quinta. Temperatura mínima 21 graus e máxima 30. Sexta-feira, sol entre nuvens e chance de pancadas de chuva. Temperatura mínima 23 graus e máxima 30. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O estado gaúcho ainda vai ter chuva em todas as regiões nesta quarta. Uma área de baixa pressão na costa e outra no nordeste da Argentina, que avança para o oeste do estado, trazem a instabilidade. Muitas cidades devem ter chuva torrencial com trovoadas, como a gente vê nessa projeção no mapa, o que vai resultar em altos volumes de precipitação em curto intervalo de tempo.
Esse cenário pode facilitar a formação de alagamentos e inundações repentinas. A temperatura deve ser amena em todo o estado. Vamos ver agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Na capital gaúcha, Porto Alegre, máxima de 25 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 24. Na região norte, em Passo Fundo, 23 graus. Em Santa Maria, na região central, 25. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, 23 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, 22 graus. E vamos ver mais uma vez o que nossa audiência está dizendo em nossas redes sociais, nas mensagens por meio do WhatsApp 51997697129. Me acompanha aqui para a tela. O Jorge Maia, vejam como está a rua Quaraí, no bairro Escopel. Muita água aí, não é? É um vídeo da noite de ontem, momento em que Cachoeira do Sul teve o maior volume de chuva. Dá até para ver que naquela tampa ali de bueiro, né? Ao contrário, em vez daquele ambiente ali estar recolhendo a água, está vertendo água aí, nitidamente a canalização não está dando conta, né? Obrigado, Jorge, pela participação e por compartilhar o vídeo aqui também com a gente. A Marli Forte está participando. Na frente da minha casa, aqui na rua Riachuelo, bairro Frota, desmoronou essa sanga e já fazem 2 anos. Com a chuva de ontem, piorou mais ainda e caiu até uma árvore. Não tenho mais como entrar em casa. Tenho protocolo e até agora nada foi resolvido. Marli, obrigado pela participação. Aliás, essa é sempre a recomendação que a gente traz aqui no NP Sul, porque é um pedido da Prefeitura que o cidadão, a cidadã, vá até o protocolo, faça esse registro da solicitação de serviço, mas infelizmente muitas pessoas fazem a solicitação e o serviço não é realizado igualmente. Mas esse é o protocolo, a gente vai buscar mais informações para esses casos. A força de vontade pode te levar a vários objetivos. Para quem mora no interior, na zona rural, essa expressão é quase regra para qualquer atividade. A história que nós vamos trazer agora resume um pouco disso. Mesmo estando longe da cidade, a motivação de fazer algo bom e generoso sempre norteou o caminho da Giselda, moradora do Cerro dos Peixotos, no interior aqui do município de Cachoeira do Sul. O objetivo de integrar a comunidade era um sonho antigo que está se tornando realizada graças ao seu esforço, regado por muita fé. A frase Deus é amor, expressão contida na primeira carta de João do Novo Testamento, resume bem a história que vamos contar. O mesmo evangelista define que o amor de Deus é cumprir os seus mandamentos. Caminho esse escolhido e trilhado pela Giselda, moradora do Cerro dos Peixotos, que tomou a decisão de mudar a fotografia desse lugar. Quando chegou, o mato fechado tomava conta desse espaço do lado de sua casa. Com força de vontade e a ajuda de vizinhos, o grupo entrou de facão, literalmente, para limpar a área e iniciar o projeto de uma futura praça para a criançada. A limpeza ocorreu e mesmo sem os brinquedos ainda, o lugar de recreação conquistou a comunidade. Desde janeiro do ano passado, eventos e reuniões ocorrem na praça e na casa da Giselda. Dia da Mulher, Dia das Mães, Natal, entre outros encontros. Para dar continuidade nesse propósito, o grupo tenta levantar fundos e conseguir apoio público e privado nessa iniciativa. E aí surgiu essa ideia entre eu e uma amiga minha, que é a Thailise, e aí a Lourdes também me apoiou e a gente fazer uma praça. Né, alguma coisa para a criança. E aqui, isso aqui que vocês estão vendo, isso aqui tudo era mato, né? É tudo mato. Aí a gente começou, e aí teve uma ajuda de um amigo nosso que ajeitou, planeou aqui para nós, né? E a gente começou, só que o problema que acontece? Que a gente precisa dos brinquedos, né? Eu até pedi para uma madeireira fazer, só que até agora ela não teve tempo, né? E também eu também não tive orçamento também para pagar. Então aqui seria maravilhoso, porque tem muitas pessoas, tem muitas crianças, sabe? E eu gosto de fazer esse trabalho. Eu acho que levar o amor às outras pessoas é o que principalmente Deus pede, né?
O movimento também conseguiu arrecadar materiais escolares que foram entregues para os alunos da Escola Municipal Pio XII. Um brechó interno também contribuiu para a manutenção da praça e na alimentação dos encontros, que inclusive já foram para a tela da TV Cachoeira. Então vamos lá, Giselda está participando com a gente. Moro no Cerro dos Peixotos e juntamente com a amiga Thailise de Encruzilhada e outros amigos daqui, conseguimos organizar uma festinha de Natal para as crianças do interior. E tá aí a criançada, né, fazendo festa, feliz da vida, recebendo os presentinhos. E até alguns adultos ali bem felizes no fundo, né? Dá pra gente ver aqui. Giselda, muito obrigado pela participação, parabéns por essa ação, né? Que faz tão bem para toda a nossa sociedade. Aqui tudo é doação, né? Tudo é doação. Aqui a família que me emprestou aqui, eles admiram pela limpeza que tá. E eu gosto, né? Eu acho que tu tem que manter limpo. E ter um espaço para as famílias é maravilhoso, né? Olhando assim, você pode achar uma tarefa quase impossível para a Giselda criar um espaço recreativo, uma praça para as crianças aqui no interior de Cachoeira do Sul. Só que impossível é uma palavra que não está no seu vocabulário. Logo que veio aqui para o Cerro dos Peixotos, a Giselda tinha uma vontade de espalhar o Evangelho para toda a comunidade do interior. E logo que se mudou, ela teve essa ideia: faça um curso bíblico aqui e ganhe uma Bíblia. Esse sonho se tornou realidade, porque para Deus nada é impossível. Foi a própria mão de Deus que a gente conseguiu isso aqui. Porque eu sempre tive um sonho de levar o Evangelho aonde Deus mandar. E eu, como evangelista, eu amo ensinar o amor de Deus. Tá? Eu sempre digo que placa não salva ninguém, mas a verdade sim. Então, quando eu vim para cá, eu comecei um pequeno grupo com esse banco assim verde ali na outra casa, né? Aí aqui nós falamos com o pastor Denis e aí ele falou com a associação, né? E aí eu corri atrás de uns pastores, né? E aí eles conseguiram liberar uma verba para a gente fazer esse espaço aqui. Esse aqui é um dos maiores sonhos e eu tenho certeza que era o mesmo sonho de Deus também. Porque quando a gente começou aqui, já teve 2 batismos, não aqui, nessa peça aqui, que essa aqui faz recém 3 meses, mas ali já teve 2 batismos. E estudos eu dou, muitos. Então, isso aqui é um sonho. Regado de muita simplicidade, o espaço motiva outras pessoas a seguirem os caminhos do Senhor com o guia de estudos, ouvindo a voz de Deus. Foi a maneira que a Giselda encontrou de espalhar o Evangelho para quem buscava essa reaproximação. E ali eu dou um livrinho, né, Ouvindo a Voz de Deus, que ali tem 27 pontos, que tudo está exatamente na Bíblia. Não é, que nem eu sempre digo, não é na minha, mas o que está na minha está na tua também. E as pessoas se agradaram a estudar, a conhecer. E eu fico muito feliz por isso, né, porque é um lugar, é um interiorzão aqui, né? Só tinha um casal, né, que é adventista e um outro senhor. Adventista nós temos entre 7 e 8 adventistas aqui, né? Mas que estudam a Bíblia já se passaram mais de 10. Toda essa vontade de fazer algo diferente para a comunidade vem de uma força interna que a Giselda leva de uma vida cheia de altos e baixos. Hoje ela é inspiração, com muita resiliência e que aos poucos, no tempo de Deus, é recompensada. E nós vamos agora falar de educação, dando sequência aqui à nossa série de entrevistas com os nossos comentaristas. Hoje recebemos Denise Belladonna. Tudo bem, Denise? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Muito bem-vinda. Bom 2024 para ti. Muito obrigada. Que seja um ano bem frutífero para nós todos, né? Isso aí. Que a gente possa fazer coisas boas, melhores ainda que 2023. Isso aí. Eu tenho perguntado aqui para os nossos comentaristas como é que foi o ano de 2023. Para ti a pergunta é um pouquinho diferente. Como é que foi o ano letivo? O ano letivo de 2023 para mim, este foi desafiador.
foi um ano um pouco diferente, depois que eu voltei, né, à sala de aula, porque foi um ano em que eu tive uma turma grande, eu tive uma turma que foi unida, de 2 turmas que vinham trabalhando separadas, e elas juntaram, então quer dizer, eram perfis diferentes, e eu precisei trabalhar com esse pessoal, mas foi uma experiência desafiadora e maravilhosa, como eu imagino que tenha sido assim para vários professores, né? O desafio foi grande e na proporção do tamanho do desafio também foi a satisfação quando nós encerramos o ano. Foi muito bom. Muito legal. Bom, como a gente também está destacando aqui nas nossas entrevistas com os comentaristas do Telejornal NT Sul, a gente sempre abre espaço para você mandar sua mensagem, para fazer uma pergunta. Se a pergunta não é respondida na hora, ela pode ser respondida posteriormente, né? Então, você pode enviar aí uma sugestão para o comentário da Denise, ou o questionamento, então, para o nosso WhatsApp, que é o 51997697129. Inclusive, quiser mandar aí a foto do filho, da filha, num contexto de sala de aula, ou até mesmo de estudos em casa, porque educação não é só na escola, né, Denise? Tem o papel do pai e da mãe também, né? Eu costumo falar isso, né, nos meus comentários. Os educadores de casa e os educadores da escola. Claro que são papéis diferentes, mas é um trabalho conjunto. É isso aí. Agora, Denise, o papel do professor não tá fácil, né? Porque se antigamente a criançada jogava bola, depois quando tinha alguma atividade que tinha que prestar atenção, a criança sempre foi meio ruim de prestar atenção em alguma atividade assim mais extensa, né? Mas atualmente parece que isso está piorado, vem piorando, porque as telas estão em nossas mãos, os pequenos mais do que nunca, né? São pequenininhos ali já assistindo desenhos, vídeos, e aí na sala de aula como é que faz para prestar atenção no que o professor ou a professora está explicando? Esse assunto das telas é uma coisa bem abrangente, né, Daniel? Assim, eu até já fiz menção nos meus comentários sobre isso. Os países estão meio que tirando das mãos das crianças também as telas. O porquê? A sala de aula é um dos locais onde se reflete isso. Mas é todo um contexto que está sendo trabalhado, inclusive depois dos exames de ressonância magnética, tem sido feitos os testes para ver quanto do cérebro é atingido, é motivado pelas telas, e a gente vê pouca coisa sendo motivada, né? Poucas luzinhas acendendo, e aí quando eles vão pular, brincar, jogar, parece que a coisa incendeia, né? Ou uma leitura também é bem mais. Então, realmente, isso vai refletir na sala de aula. Só que o equilíbrio seria nós conseguirmos trazer um pouco dessa tela também, dessa tecnologia, para dentro da sala de aula. Que não tem como fugir, né? Não, fugir nós não vamos mais. Não existe mais um tempo sem isso. Agora nós temos que nos adaptar. Isso é uma verdade. Então, o ideal seria nós podermos trazer como nossos parceiros, né? Só que mesmo assim, nós sabemos que o tempo exposto nas telas, ele não nos favorece. Não favorece as nossas crianças e nem aos adultos. Porque ali também tem essa questão da interação entre os próprios alunos, né? Porque a gente imagina que eles vão aprender ali a socializar, a compartilhar informações. Sim. Não que isso não possa acontecer por meio de alguma ferramenta digital, né? Mas a tendência é que haja ali um certo isolamento. Não sei se você percebe dessa maneira. Além do isolamento, eu vejo como grande fator de risco é o desvio, né? Você pode abrir o seu equipamento lá para fazer um estudo, uma pesquisa, mas quando você recebe lá o comunicado do coleguinha que está te chamando, foi, né? Então, qual é o nosso pior, o que vem no descrédito disso tudo? É a desatenção. Que tu falaste bem no início ali. Atenção em sala de aula, né? Então, eu acho que a gente pode mesclar, só que, digo isso principalmente aos meus colegas professores, vocês ainda são peça fundamental. O professor é a peça fundamental ali para dirigir tudo isso e para conseguir trazer assuntos que prendam a atenção dos alunos, despertem curiosidade neles. É nós que estamos fazendo esse trabalho com o cérebro das crianças, né? Já que você falou aí de professor, por motivos óbvios, o professor tem papel fundamental, né, no processo de educação. A gente, Denise, tem uma pesquisa que já divulgamos até aqui no NT Sul, em reportagem. Se não estou enganado, acredito que você também abordou no teu comentário,
tem aí uma expectativa de déficit de professores até 2040, quer dizer, os professores estão se aposentando, muitos deles, e não estamos tendo reposição, né? Ao menos numa proporção menor do que seria indicado. O que a gente precisa para ter mais professores disponíveis? Eu confio muito nos professores que estão na ativa. Eu acho que nós, que ainda estamos na ativa, eu sou uma exceção, porque eu sou daqueles que já vem depois da aposentadoria, né? Então, já era para estar... Continua. E continuo. Mas o que acontece? Talvez em função, nessa pesquisa, fala justamente sobre isso. Os professores que estão voltando, né? Muitos professores acima dos 50 anos que estão voltando para a sala de aula, né? Porque é uma forma de vida que essas pessoas adquiriram até, né? Dando aula e repartindo. Só que eu acredito que esses professores que estão na ativa, ao assumirem o poder do magistério, assim, se empoderar do que vocês têm na mão, o trabalho direto com o cérebro do aluno, o conhecimento que a gente passa, ou pelo menos desafia o aluno a construir, que é o melhor ainda. Tudo isso, se o professor que está hoje na ativa tiver esse poder e conseguir se colocar e mostrar para as pessoas o valor dessa carreira, eu acredito que nós teremos mais professores. Nós precisamos motivar o pessoal a querer o magistério. E, por outro lado, se nós ocuparmos o espaço que é nosso, aí, eu acredito também que nós vamos conquistar a remuneração necessária, porque esse é um dos grandes fatores que as pessoas não querem, não podemos fugir disso, né, Daniel? Remuneração. A remuneração é um fator que não chama atenção para a carreira do magistério. Bom, esse é um argumento que pesa contra, né, o magistério, que é a questão da remuneração, que por vezes pode ser baixa. Agora, Denise, o que você diria para quem está em casa, sonha com a carreira do magistério, entende que tem uma vocação para isso? Aí chegou na parte que eu gosto de falar, né? Porque eu sou apaixonada pelo magistério e eu penso que aquela pessoa que tem esse apreço por repartir conhecimento, por desafiar mentes a buscar maiores conhecimentos, primeiro a pessoa tem que se preparar. Assim, o professor, ele precisa conhecer a língua que fala, né? Ele precisa ter os raciocínios básicos matemáticos, das linguagens, das ciências sociais, naturais, humanas. Então, é muito bonito nós dizermos que o professor influencia todas as carreiras, né? Que é aquele que prepara para todas as carreiras. Mas nós temos que fazer a nossa parte nesse caso. Então, o professor, ele precisa tomar poder de todos desses conhecimentos, pelo menos um pouco, especializar-se naquilo que ele vai trabalhar, que seja na educação infantil, seja no Fundamental 1, ou em alguma disciplina do Fundamental 2, ou ensino médio. Mas antes de ser especialista, ele precisa se preparar no geral, ele precisa ter um conhecimento geral. E colocar em prática o desejo de repartir conhecimento, impressionar os seus alunos, de buscar esse aluno para si. Trabalhar com amor seria a palavra. E é incrível isso, né, Denise? Porque se a gente parar para pensar, quem está nos acompanhando, relembrar aí dos seus professores, certamente vai ter um professor assim que influenciou significativamente. Talvez vários professores, né? Mas de repente um em especial, numa disciplina, ou lá ainda no primário, né? Ali do primeiro ao quinto ano, ou antigamente, que era da primeira à quarta série. Isso. Assim, um professor que teve um papel fundamental. E aí tu percebe ali que tinha vocação, que tinha muita dedicação, preparo, né? Para lidar com a sala de aula. E como é bom a gente ter justamente essa referência. E quem sabe quem está em casa não pode ser essa pessoa que tem essa vocação e que possa se preparar e justamente impactar assim, significativamente na vida dos alunos, das crianças, né? Eu arrisco a dizer assim que se você tem essa inclinação toda que o Daniel mencionou aqui, deve buscar a carreira do magistério. Porque nós estamos precisando de pessoas que gostem de repartir conhecimento. Denise, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, uma questão bem pontual de Cachoeira do Sul, mas que pode ser também realidade em outros municípios. Fala-se aqui em Cachoeira do Sul em enturmação. O que seria isso? No caso das turmas ali até o quinto ano, né? Daqui a pouco você ter duas turmas numa mesma sala de aula e um único professor. Por exemplo, primeira série e segunda série na mesma sala
e o mesmo professor. Como que você vê esse processo da enturmação, que pode ser uma realidade em muitos municípios? Eu sou suspeita, né, de falar. Eu sou fruto de... Eu estudei no primeira série, na época, enturmada, assim, com várias turmas, me alfabetizei, né. Eu trabalhei no início, quando eu trabalhei também na rede municipal, eu trabalhei com enturmação, já dei aula nessa modalidade. Agora, hoje, me parece que nós estamos indo um pouquinho na contramão do que tudo está vindo. Então, quando se anda na contramão, e eu não estou querendo aqui fazer uma crítica, não é isso, é uma análise real. Não seria o normal agora. Eu não sei se os professores que estão vindo estão preparados para trabalhar nessa modalidade, porque eu imagino que já o jeito de ser das coisas já se pensa, se trabalha de outra forma. Então, de repente, nós estamos voltando. Não acho inviável, não, até porque eu já disse, sou fruto disso e também já trabalhei com enturmação. Agora, acho que não vão adiantar muitos métodos, nem muitas regras. O que vai se precisar vai ser professores que saibam trabalhar e lidar com essas turmas de uma forma dinâmica, muitas vezes trabalhando junto, o mesmo assunto, sabendo colocar no nível de cada turma e também trabalhando separados, sem deixar de atingir todos os conhecimentos, fazer com que cada um cresça no seu nível. E aí acho que tem uma questão que pode influenciar ainda aí, que é o número de alunos em cada uma dessas turmas. Muito bem lembrado. O número de alunos também, e às vezes uma turma vai ter mais alunos. Eu vejo pontos positivos nisso. De socialização, de crescimento na aprendizagem, eu vejo pontos positivos. Mas, de novo, eu volto a dizer, tudo vai depender de quem estiver na maestria do processo. Conversamos com Denise Belladonna, nossa comentarista do quadro Educação. Denise, obrigado pela presença com a gente. Um excelente ano de 2024 para ti, especialmente um excelente ano letivo, e contamos também com os teus comentários, com as tuas reflexões sobre educação, compartilhando conhecimento com toda a nossa comunidade. Eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais de educação, que é a minha paixão. E quanto aos comentários, eu quero continuar esse ano, então, chegando na casa dos espectadores e com assuntos mais leves, de repente, né, que a gente consiga chegar com coisas boas e que seja de proveito para todos. E um bom ano para todos, com muita saúde, com muitos momentos de felicidade, de alegria, que são momentos, mas a gente pode lidar com eles e ajudar para que eles aconteçam. É isso. Muito obrigado, Denise. O NT Sul de hoje fica por aqui. Outras informações nas nossas redes sociais, especialmente lá na nossa página do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. A gente se encontra amanhã aqui na telinha da TV Novo Tempo, em mais uma edição do NT Sul. Até amanhã. Tchau!